E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num objeto que está no nosso dia a dia, mas que, olha, tem um poder que a gente nem imagina: a mesa. Baseado nos textos que estamos analisando, vamos descobrir que ela é muito, mas muito mais do que só um móvel. Sério, já parou pra pensar nisso de verdade? A gente costuma ver a mesa como, sei lá, um lugar pra comer rapidinho ou pra largar as chaves, né? Mas e se na verdade estivéssemos falando de um símbolo ancestral? Um símbolo de poder, de identidade e até de destino? Pois é essa ideia que a gente vai explorar agora. E essa é a ideia principal por trás de tudo. Pensa só, a mesa nunca é um lugar neutro. Nunca. Ela é tipo um palco, sabe? Onde alianças são feitas, futuros são decididos e a nossa verdadeira identidade é revelada. E a gente vai ver como isso acontece, tanto na história da humanidade quanto na esfera espiritual. Então, para a gente começar a sacar esse poder todo, vamos dar um passo para trás e olhar para a mesa de um jeito mais amplo. Ela não é só um objeto, ela é quase uma ideia universal que vai muito além de uma cultura ou religião específica. No fundo, a mesa é o grande símbolo universal de aliança. E olha que legal, essa ideia é super universal. Pensa bem. Lá na Mesopotâmia, as alianças eram seladas com banquetes. Em Roma, os políticos se reuniam nos seus convívios. Os gregos debatiam e fechavam negócios no simpósium. E não para por aí. Os nórdicos, os povos africanos, todo mundo, de um jeito ou de outro, usava a mesa como esse lugar sagrado para firmar um compromisso. É um verdadeiro ritual da humanidade. Isso tudo nos leva a uma definição, nossa, muito poderosa. A mesa é um lugar onde mundos diferentes se encontram. E sem armas. Pensa nisso. Sentar para comer com alguém é uma declaração de confiança, é mostrar que não tem mais briga, que não tem hostilidade. É um ato de se colocar vulnerável e de se comprometer um com o outro. E olha, isso não é só uma ideia da antropologia, não. Está super presente nos textos bíblicos também. Pega o caso de Isaac e Abimeleque, por exemplo. A aliança de paz entre eles só foi considerada oficial, de verdade, depois que eles fizeram um banquete. A comida ali foi o selo visível para um compromisso que era invisível. Ok, agora a gente vai dar um salto. A gente sai do pacto entre pessoas e entra na aliança divina. Porque na história que a Bíblia conta, o significado da mesa, nossa, ele sobe para um outro nível. Vira o palco principal onde Deus age. Essa linha do tempo aqui mostra uma evolução, né? Uma coisa fascinante. Começa lá com Abraão, onde a mesa é um lugar de promessa. Depois, com Isaac, vira um lugar de paz. Aí chega Davi, que usa a mesa para restaurar, para devolver a dignidade de Mefibosete. E no ponto mais alto de todos, Jesus escolhe justamente a mesa para criar a nova aliança. A importância dela só vai crescendo. Então a gente chega no ponto central, que é o seguinte: a mesa onde alguém senta é uma declaração pública. Não tem como fugir disso. Ela comunica seus valores, suas lealdades e, principalmente, com quem essa pessoa tem uma aliança, seja no mundo físico ou no espiritual. Beleza. Se a mesa comunica com quem a gente tem aliança, isso nos leva a uma conclusão que, olha, não tem como escapar. A escolha da mesa é uma decisão crítica. Decisiva mesmo. Porque nem toda mesa é igual. E as consequências de escolher a mesa errada são bem profundas. E aqui o apóstolo Paulo é direto e reto, sem meio termo, sem deixar espaço para dúvida. Existe uma incompatibilidade total entre certas mesas. Não dá para estar nas duas. Escolher uma significa automaticamente excluir a outra. Isso leva a decisão para um nível existencial, de verdade. E o contraste é gritante. De um lado, a mesa do Senhor, um lugar de aliança, de verdade, de restauração. Do outro, o que o Salmo 1 chama de roda dos escarnecedores. O que é isso? É um ambiente onde a zombaria vai acabando com a fé, onde o que é sagrado vira piada e a consciência vai morrendo. O salmista, na verdade, descreve um caminho bem perigoso, uma progressão. Primeiro, a pessoa começa a andar no conselho dos outros. Depois, ela para no caminho deles. E o último estágio, mais grave, é sentar-se. Sentar-se significa que a pessoa fincou raízes ali. É como declarar: é aqui que eu pertenço, esse é o meu lugar. É a aceitação total daquele ambiente. E tudo isso nos traz para a nossa parte final e para o alerta mais sério de todos. A escolha da mesa não é só uma questão de com quem se anda, é uma questão de destino, ponto final. E para ilustrar isso, não tem exemplo mais forte e mais trágico do que o de Judas. Pensa só,
Ele se sentou fisicamente à mesa com Jesus. Ele estava ali do lado, próximo. Mas essa proximidade física não queria dizer nada, porque a aliança no coração dele não existia. E essa é a grande lição da história de Judas, né? Estar presente fisicamente num lugar sagrado não garante comunhão, não adianta nada. O coração de Judas estava em outra mesa, alinhado com outros interesses. A mesa, nesse caso, não só revela quem tem aliança, mas ela também joga uma luz e expõe a falta de aliança. É exatamente por isso que o chamado não é para a gente ficar apontando o dedo para os outros, mas sim para a gente olhar para dentro, para uma autoavaliação. Sentar numa mesa sagrada, como a da ceia do Senhor, exige que a gente pare um momento e seja honesto sobre onde estão as nossas alianças de verdade. E no fim das contas, toda essa nossa conversa deságua numa pergunta que é fundamental. Em que mesa cada um de nós tem se assentado? E veja bem, a pergunta não é sobre o passado, é sobre o hoje. Onde estamos estabelecidos? Qual é a voz que tem moldado a nossa vida? E para fechar, vamos ficar com esta última ideia. Quem define a mesa, ou seja, a autoridade que estabelece os valores, as conversas, os pactos daquela mesa que frequentamos, é quem no fim define o nosso destino. A escolha, portanto, é muito, mas muito mais importante do que a gente geralmente pensa.